Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos o @Extra Podcast, no Twitter, @ExtraPodcastBR, e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Tudo sem o E. O podcast é publicado toda quinta-feira em plataformas digitais, também no YouTube. Nos siga, deixe seu like e o comentário. Bom, vocês podem estar pensando, uma voz diferente. Meu nome é Laura. Essa semana eu que vou apresentar o podcast, porque a gente tem uma edição especial sobre um assunto que tem sido muito falado aqui nos podcasts, quando a gente fala de reality show em geral, que é feminismo. Para isso, hoje a gente vai ter uma bancada especial só com mulheres, e a gente chamou a Gil e a Ana Lu, que já participaram do podcast em outras edições. Olá, meninas, obrigada por participar. Olá, obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada por me chamar de novo, adoro. Bom, gente, então assim, por que a gente escolheu falar sobre feminismo? Desde que a gente começou a fazer o podcast, já tem alguns anos, mas desde que a gente especificamente começou a falar de Big Brother, que foi mais ano passado, a gente tem muito esse papo falando sobre feminismo, sobre girl power, né? E por isso que a gente chamou esse podcast de O que é isso? Um filme, que é para lembrar da fala da Boca Rosa no BBB 20, depois que aconteceu a situação lá de elas desmascararem os homens, todas as mulheres, e a Boca Rosa foi contra as meninas e foi falar que achou que parecia um filme, que era O que é isso? Um filme, que foi a fala dela que ficou famosa e até hoje é falada, né? E com isso a gente vai trazer essa discussão sobre essa chamada banalização do feminismo através dos reality shows. Semana passada, na Fazenda, o Bill falou assim para a Érica: você vai voltar. Tá acontecendo coisa aqui que aconteceu no outro reality. Ele quis dizer o da Juliette, né, que ele participou. Esses julgamentos, homem gritando: eu vou segurar a causa da mulherada assim. Viu, nosso homem feminista. Quando a gente vê essa fala assim, a gente vê como essa causa da mulher, do feminismo, virou uma narrativa de reality show, né? Agora, os reality shows de alguns anos para cá virou essa narrativa de macho escroto contra as mulheres, não é? E antigamente, quando a gente tinha o Big Brother, os primeiros Big Brothers, a gente não tinha isso. Então, a ideia do podcast é falar sobre essa mudança, o que aconteceu desses anos começou o Big Brother para cá, e explorar um pouco algumas situações que aconteceram, né, nesse tempo. Então, para começar, vamos falar o que iniciou a discussão, que foi o BBB 20, que as meninas acompanharam. O que vocês acharam, primeiro na Lu, o que você achou quando aconteceu o caso, e o que você achou da Boca Rosa ter feito essa afirmação? Eu achei que na hora, eu gostava dela, eu torci por ela, na hora eu não concordei, mas eu acho que na hora, tipo, eu não sei se o que ela falou e como ela falou é a visão que eu tenho hoje dessa frase. Mas eu meio que concordo que virou uma coisa muito mais performática do que vamos esclarecer uma situação que está acontecendo aqui. Na época eu não achei isso, né? Porque eu achei que ela estava erradíssima, que como assim ela está indo contra as mulheres. E depois, outras situações que ela conduziu essa história, para mim, são piores que essa frase. Uhum. O que aconteceu depois, ela depois de ouvir a história, não, ainda assim não acreditar, ainda assim ficar tendendo mais pro lado dos homens, isso para mim pegou mais do que a frase em si. Mas eu acho que ela ali definiu 100% o que viraram os realities recentemente. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. É meio que pra mim o que tá acontecendo. Eu tava até pensando isso, até falando da Fazenda, que meio que entrou uma narrativa de que o machismo é o único ato imperdoável em um reality. Não que eu acho que deveria ser perdoável, mas é a única pauta social que, de alguma forma ou de outra, consegue mobilizar uma edição. Eu não consigo ver nenhuma outra. Hoje, se a gente apontar que algum participante teve uma fala racista, mesmo que a edição mostre isso, o programa todo não vai girar em torno disso. O feminismo meio que, desde o BBB 20, gerou um conforto nas pessoas, meio superficial, de pautar uma edição toda
a partir disso e o público compra e abraça isso. Então, eu não sei se eu acho bom, se eu acho ruim, eu não sei ainda muito bem o que eu penso sobre. Mas eu acho que essa frase, o que é isso, um filme, define o enredo dos realities, desde o BBB, desde uns bons BBBs, na verdade. Tanto isso, né, que todos os homens agora têm pavor de serem chamados, serem taxados de machista. Não é Aham. verdade, Gil? Então, é bem isso que você falou, porque até que ponto, então, a gente pode acreditar no que a gente está vendo, né, num reality, então, porque se a pessoa já, principalmente os homens, já tem essa visão de que, mas apesar que isso é meio, é uma cilada, pode ser, né, porque a gente vê na Fazenda esse ano, eles falando muito de é, ai, machismo é quase um xingamento, né? Visto como um Uhum. xingamento se alguém chamar um cara de machista. Só que eles soltam frases machistas o tempo todo. Então, até que ponto isso a gente pode acreditar no que a gente está vendo, mas fica muito claro que não tem como segurar o personagem. É aquele velho ditado de reality, né? Porque o homem tá com medo de ter essa fama, mas ele não segura muito a onda, né? Ele começa a falar um monte de coisas que fica bem óbvio, né? Tanto que na saída do Nego do Borel, vários deles é até muita burrice se a gente pensar, né? Porque o cara foi expulso, independente de qual foi a circunstância, se foi pela produção, se foi pela pressão do público, eles defenderam o cara que tinha acabado de ser expulso e colocaram a culpa na Daiane, né? Como se ela tivesse criado uma Uhum. situação para ele. Então, é bem nítido que não tem como segurar o personagem. Eles realmente acabam soltando muitas frases, e isso não só nessa Fazenda, no Big Brother também. É, eu acho que aí a gente entra numa situação que esse ano, por exemplo, o Fiuk teve umas coaches, né, Uhum. para estudar e tal. E ele foi bem criticado, tipo, falaram, nossa, que zoado ele estudar, mas se a gente parar para pensar, eu também achei super zoado quando eu vi a notícia, mas se a gente parar para pensar, a pessoa ter ido atrás, né, de estudar, de desconstruir algumas ideias, seja por qual motivo for, participar de um reality é uma coisa fútil. Mas se isso foi o que precisou para a pessoa ir atrás, né, de alguma, não sei, algum direcionamento em relação a Uhum. algumas pautas, que seja, né, eu acho válido. É lógico que ele acabava sendo muito clichê, né? Ele soltava umas frases muito clichês, ele tentava ser o esquerdomacho, né? Mas assim, ele com certeza aprendeu algumas coisas, ele com certeza desconstruiu alguns pensamentos, não só sobre machismo. Então, eu acho que é para se pensar, assim, essa ideia de famosos entram num reality show e para não correr certos riscos, né? Eles estudarem e tentarem conviver com pessoas que consigam passar um pouco de novas vivências para eles, né? Eu acho isso interessante. E você falou o negócio do Nego do Borel. Uma coisa que eu vendo a edição achei surreal foi que na noite que ele foi, antes dele ser expulso, todos os homens estavam meio que avisando pra ele o que ia acontecer. Tipo, claramente todos os homens ali tinham noção do que poderia ser repercutido, do que Sim, poderia estar errado. E depois que ele saiu, mesmo parece assim, que defenderam, né? parece que eles esqueceram o que eles viram na noite anterior, É. e correram pra defender como se ele fosse a vítima de tudo. Não existe instituição maior do que homem protegendo o homem. É o Sim, que eles sim, pensam em primeiro sim, lugar, porque eles sempre se colocam naquele lugar, porque eles sabem que eles já fizeram a mesma coisa. Essa é sim, a, essa é a principal cerne do feminismo, da discussão feminista e do homem feminista. É porque para você ser um homem feminista, e para você tem muita gente que acha que homem não pode ser feminista, né? Eu não entro nisso. Eu acho que tem como, mas assim, a maioria não vai querer fazer isso.
porque você precisa desconstruir uma estrutura de sociedade. Essa é a questão, eu acho, Sim. do cerne do que a Gil falou, que é que você pode muito bem saber que você não pode ser machista. Você pode saber que é errado, saber que você tem que falar certas coisas nos momentos certos. Mas você tem que. O feminismo pede para você não só internalizar isso, como mudar suas formas de agir. E é difícil, assim como é difícil para a mulher se entender como vítima de machismo, porque muitas mulheres falam: ah, eu não sou vítima, eu não quero me colocar nessa posição de vítima, mesmo sendo vítima. Muitos homens não querem se colocar na posição de pessoa Opressores, né? isso, que fez alguma coisa no outro. E você não consegue deixar de ser machista se você não entende, se você não olha o que você fez. Tudo que Sim. você fez que pode. Então não tem como o Erasmo virar não machista só porque ele fala que ele não é machista. Porque na prática dá para ver que não é, né? Não é essa a realidade. E eu acho que para os homens uma atitude de mudança mesmo, como você falou, de estrutura, né, de sociedade, começa muito embaixo, começa numa conversa entre amigos, Uhum. começa com aquela cervejinha, naquele bar, com aquele papo descontraído. É dali que a gente precisa começar as mudanças, né? Porque se você fala pra um grupo de mulheres que você, nossa, é super engajado nas pautas e tudo mais, mas entre os seus amigos você não pratica, né? Você ouve uma frase, ou você até fala uma frase, só porque você tá entre homens, então você não entendeu nada ainda, né? Uhum. No grupo de WhatsApp que fica distribuindo foto das mulheres Isso. peladas. E aí, qual que é a sua atitude quando não tem uma mulher vendo? Exatamente. Quando não está na Record, né, falando. É, como a gente falou, né, essa ideia do feminismo para a TV, para aparecer para a grande mídia, tem que ser um feminismo palatável, e é o feminismo que a gente fala girl power, girl boss, que é superficial, né? É um grito genérico. É aquele feminismo que a gente fala que não quer a libertação, mas quer a mulher substituindo o homem como opressor. E isso não é feminismo. Isso é você manter a mesma estrutura de opressão que a gente sempre viveu. Então, isso se mete ainda numa mesma narrativa de bem e mal e que a gente vê também em reality show e que às vezes é até colocada. E eu acho engraçado porque, voltando à Fazenda, o Erasmo falou uma coisa que eu vou repetir agora. Hoje em dia tem essa causa do feminismo, uma causa tão poderosa e verdadeira, mas as mulheres, querendo ou não, também estão banalizando isso. No sentido de qualquer coisa você leva para esse lado. Ele disse assim, mas ele disse que a luta é válida. Eu acho que realmente a causa é muito forte, muito válida, e realmente eu tenho que me ater a isso. E aí isso foi por causa de piadas que ele fez com a Valentina, Uhum. que ele falou que por ele ser homem poderia ser visto de maneira diferente. Ninguém nem chegou a acusar de nada, ele já estava se pré-defendendo. Essa coisa que ele falou é uma coisa que eu vejo muito, que homens tentando invalidar incômodos de mulher sobre o que ele acha que merece ser discutido no feminismo. Para homem, ele quer pautar o que ele acha que é importante. Não para ele falar, eu não quis ficar com a Érica, porque ela não é o tipo de mulher que eu gosto, e falar isso na frente de todo mundo, mas falar, mas eu não quis falar isso para ela, para ele isso ele está sendo feminista. Ele não quis falar para ela, mas ele está falando na frente de todo mundo na TV. Isso volta porque a gente falou e dessa coisa do homem ter que mudar a coisa, mas assim, eu queria entrar no foco dessa suposta banalização do feminismo. Vocês acham que existe uma banalização do feminismo quando a gente fala de reality show? Eu acho que existe em certos pontos. Não é porque a mulher fala uma coisa que ela falou por ser mulher essa coisa é inerentemente feminista, né? Mas assim, vocês acham que existe que alguém está usando isso de forma errada? Essa é a palavra.
É, 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 eu vou voltar um pouquinho no que você falou um pouco antes, porque o que você falou sobre homens definirem o que as mulheres podem se incomodar ou não. Isso a gente vê até com outras pautas, né? Não sei se vocês viram essa semana a Sara, do BBB 21, falou que não viu racismo no que o Rodolfo falou pro João, Eu naquela vi. Eu não situação, né? vi isso. Ela falou. O É, que que ela falou, assim? ela Ela falou, ela falou que eu não acho que teve racismo. Eu não vi o vídeo inteiro, mas assim, Ah, tá. basicamente ela quis dizer que ela não viu o que o João viu, né, naquela situação. E ela meio E que comparou com, tipo, quando uma mulher quebra a unha, é muito grande pra pessoa que quebrou a unha, mas talvez o outro não entenda. Uma coisa meio, tipo, desproporcional, nada a ver a que comparação não dá dela. pra ser comparada, mas tudo bem. Ai, gente, eu não sabia disso. Eu quero assistir isso porque é uma É, então. comparação. Mas eu puxei esse exemplo porque cabe perfeitamente para o que você está falando, né? Quem é a Sara para definir o que é ou não racismo para o João? Tipo, não faz sentido uma pessoa branca, e isso acontece muito na internet, e aí a gente pode falar de homens tentando definir o que é válido ou não para mulher, brancos tentando definir para não brancos, e enfim, aí o negócio vai embora, né? São muitos exemplos. Mas sobre banalizar em reality show, eu acho que as torcidas de reality nas redes sociais têm um grave problema, e isso há anos mesmo, não é do BBB 20 pra cá. Eu percebi que toda toda falha, né, ela é justificada. Então, por exemplo, né, a Mirella, ano passado, da Fazenda, ela era muito escrota, muito. E na roça dela com Ai, eu acho que foi dela com a Luísa e com o Matheus. Eu vi muita gente falando, da torcida dela, óbvio, né? Usando argumentos de que era absurdo que ela saísse pra um cara machista, que era o Matheus, no caso, né? E aí eu fico pensando, até que ponto a pessoa vai, por torcida, né, com uma coisa séria, com uma pauta séria, pra justificar a permanência da pessoa que ela torce, né? Porque eu acho que ser mulher, por exemplo, eu acho a Daiane muito chata, não curto ela, assim, não odeio nem nada do tipo, mas não curto, acho chata mesmo. Só que aí entra a sororidade, né? Que é você ver aquelas situações e falar, meu Deus, peraí. E isso aconteceu também com a Emily e com o Marcos. Eu detestava a Emily, mas eu falei, não, gente, peraí. O que tá acontecendo ali é bizarro, né? Isso tem que ter uma intervenção. E aí, eu acho que é aí que a gente vê até que ponto né? Quem tá realmente preocupado com isso fica muito claro nas torcidas, né? Quem usa realmente por conveniência para quando quer defender o participante que torce, ou de fato isso vai além de torcida, porque a gente vê isso quando você defende quem você não gosta, quem você não torce, mas que é o certo a se fazer, né? Eu não consigo pensar em nenhuma situação que eu achei que uma participante forçou uma questão feminista ou manipulou uma questão como. Mas eu acho que essa coisa que o Erasmo falou, não concordo, mas eu acho que é o comportamento que a gente vê de torcidas. Eu nunca vi uma mulher que eu falei assim, nossa, isso aqui claramente está querendo utilizar essa pauta. Nunca. Mas já vi em momentos de torcida, tipo. E até vai isso que você falou do homem querer definir o que é machismo, o que é feminismo. Vou usar o exemplo da Boca Rosa. Um homem que assistiu aquilo e que discordou do Twitter e que discordou do posicionamento dela, ok, válido. Só que depois, se você utilizou o que você discordou para começar a xingar ela nas redes sociais, por causa disso, onde que tá o seu grande apoio à causa feminista? É só porque você
torce? É só por mulheres que você concorda? É só por mulheres que você acha que merece o... E acontece ao contrário também, tipo, você só vai apoiar uma mulher se você concordar com o posicionamento dela. Essa mulher que eu gosto merece defesa e merece ser Sim, defendida do Isso machismo. acontece muito, né? Isso sim. acontece muito. As pessoas acham que só a torcida quem ela gosta, aí a pessoa tomou uma atitude errada e ela não merece. Isso foi o que a Gil falou sobre a Dai. Que ela tem uma atitude errada, e ela tem várias, e aí ela não merece mais a defesa em relação ao feminismo. E é a mesma coisa com a Boca Rosa. Tanto que a Boca Rosa foi para um paredão com o Prior e a Fly, e ela saiu por causa disso, do que aconteceu. Sendo que o Prior estava envolvido diretamente no que aconteceu. O crime dela virou maior do que E o a Fly crime teve uma dele. reação. E a Fly teve uma reação basicamente igual a dela naquele dia. Também. Então não foi muito. Não, que eu acho que os três tiveram reações muito parecidas, só que ele era o homem que estava envolvido na situação. Uhum. E foi claramente diferente a resposta e tudo. E assim, eu acho que foi o que a Gil falou. Não é tão simples assim uma eliminação de reality ou que uma pessoa vai. Pra falar assim, a Mirella vai ser eliminada por causa do machismo. Não é tão simples assim. Ela tem uma personalidade, ela tem ações no jogo, ela tem decisões que não são necessariamente pautadas nisso. Então, tipo, o impacto que ela causou no público era negativo em todos os aspectos. Não tem como botar essa toda vez que uma mulher vai ser eliminada. Eu acho que tem situações que cabem, óbvio, e tem situações que é só você assistir o programa, não cabe. A Mirella é um exemplo excelente disso. Uhum. E isso não quer dizer que a gente vai deixar de defender a Mirella quando for necessário em questões. Exatamente. Exatamente. Esse é o Uhum. centro, né? É essa a questão. É. Uhum. Eu não preciso gostar da pessoa, né? E, por exemplo, a Emily, muitas pessoas falavam que ela levava o Marcos até o limite dele, que ela tirava do sério, que ela Uhum. era muito dissimulada e manipuladora. Independente, ela poderia ter feito, nossa, o que for, nada justifica, né? Não, É, e eu acho que as pessoas consideram a Emily de uma forma muito absurda, porque elas também não consideram a idade da Emily, a idade dele, todas as atitudes que ele fez para ficar com ela lá dentro. É uma coisa assim, uma montanha, é uma bola de neve não, uma e sucessão se de a erros. gente pegar o histórico dele de depois do Big Brother, a gente vê o quão problemático ele é. Ele já saiu Uhum. em diversas notícias bem complicadas em relação à medicina mesmo, né? Que ele é cirurgião e tal. Então, ele é uma pessoa problemática. A gente não pode jogar nas costas da menina o comportamento dele, porque aquele é ele, né? Podia ser qualquer outra Uhum. pessoa ali, podia ser uma pessoa que não é dissimulada, que não é manipuladora, ele faria a Mas mesma coisa, né? isso de Exatamente. jogar a responsabilidade é uma coisa que acontece muito, e era um dos assuntos que eu ia abordar também, que é que quando você se assume feminista, quando aparece você é taxada como feminista, e eu lembro muito que quando eu era adolescente, eu já tenho 35 anos, quando eu era adolescente, há 20 anos atrás, feminismo era uma palavra suja. Não é igual é hoje para adolescente. Era difícil você assumir certas posições. E eu sou velha, mas também não sou tão velha assim, né? E era difícil assumir certas posições. Mas o que eu vejo em reality show é que se você se assume como feminista e se você se coloca nesse papel, existe um peso muito maior sobre suas ações. Tudo é colocado nesse viés. Sim, Ah, mas fulano é feminista, por que está fazendo isso? Ah, fulano tudo sim. é nesse viés, como se feministas não podem errar. Aí É. tudo vira hipocrisia, que é o caso, por exemplo, da Marcela. Que a É. Marcela teve inúmeros erros no jogo, mas o erro que pesou para maiores pessoas foi ficar com o Daniel, que é E o menor erro da Marcela. teve uma outra situação da Marcela também, que cabe muito bem para isso que você está falando de colocar uma responsabilidade, uma culpa. Ela
foi muito criticada, muito julgada, porque ela continuou sendo próxima amiga, né, tal, do Pyong, depois de ser assediada. Eu fiquei, Uhum. gente, Sim, até hoje jogam na cara dela. Você é tão feminista e passou pano pro Pyong depois que ele assediou. Sim, mas ela foi a vítima. Ela foi a vítima Uhum. da situação, tipo. Ela foi a vítima, ela tinha bebido, ela não sabia direito o que aconteceu, ela não tinha chegado a ver lá dentro o que aconteceu. É Então, uma assim, coisa. ela virou a culpada. A gente percebe aí que o discurso é esse, né? A partir do momento que as pessoas falam, ah, você não é tão isso, então por que você está defendendo aquilo? Sendo a vítima, então, peraí. É o poste fazendo xixi no cachorro, né? É, Os papéis estão inversos. e eu vi isso no. Você me lembrou que você falou da Sara e do João? Eu, por acaso, ontem passou por um TikTok da Camila e ela tava com uma lace do cabelo liso. E os comentários são todos assim: ué, mas você não estava passando por transição? Ué, mas você não se aceita? Sim, E muito é isso. disso. Eles pegam a narrativa da vítima e invertem. Falam assim: ué, mas, tipo assim, se você é vítima de uma situação, você tem que agir dessa forma. Que eu quero que você aja porque é confortável pra mim. Então é uma coisa meio que, tipo. E a Marcela foi surreal. Eu não gostava da Marcela, acho que ela não pediu por nada que aconteceu. Por um lado, tipo, ela não pediu pra ter sido tão idolatrada tão rápido. Ela, tipo, assumiu uma responsabilidade que ela nem tava sabendo que tava assumindo. Enquanto ela tava confinada, transformaram ela naquelas primeiras semanas numa pessoa incapaz de errar e perfeita. E foi só ela agir diferente disso que as pessoas começaram a atacar ela por uma coisa que elas criaram. Bom, É. a Marcela não tinha nem noção do que estava acontecendo. Ela não foi uma pessoa que estava aqui fora que podia controlar o que estava fazendo, controlar como ela estava sendo recebida. Ela não sabia de nada disso. É muito. O público joga todas as suas frustrações porque parece que quer de fato uma coisa. Ou expectativas, né? Frustrações e expectativas. Expectativa. É por isso que eu falo que as pessoas, público, torcidas, tratam os participantes como bonequinhos do The Sims, porque Uhum. eles querem premeditar o que o participante vai fazer, e se não seguir aquilo, aí pronto, né? É o fim do mundo. Mas são pessoas ali, né? Então, eu também não gostava dela, mas eu acho que é bem absurdo, assim, até hoje eu vejo toda vez que algum tweet dela passa em relação, por exemplo, ela falou sobre esse caso do Nego e da Daiane, e muitos tweets em relação a isso pra ela, sobre, ah, mas você passou pano pro Pyong, então, gente, é meio É bizarro. ridículo. É ridículo. Porque, primeiro, porque feminismo é um conceito que está em constante mudança também. É um conceito que está se aprimorando, que todos os conceitos de ciências humanas, não estou exigindo que todos tenham feito ciências humanas, mas eu fiz, são conceitos recentes que estão em mudanças, que passaram por ondas diferentes. Quem estudou feminismo e quem tiver interesse devia ir em frente. A gente tem ondas de feminismo, pensadores diferentes, pessoas que pensam diferente dentro do feminismo. A gente tem o feminismo marxista, a gente tem o feminismo liberal, a gente tem tipos. Você exigir que uma pessoa seja perfeita em todos os pontos é negar a ela a própria chance dela descobrir. Eu, hoje, com 35 anos, falo isso, tenho toda essa experiência, bagagem. Se você me pegar alguns anos atrás, não vai ser a mesma coisa. Eu não tinha lido tudo que eu li, eu não tinha todas as percepções que eu tenho. É diferente se você me pegar 20 anos atrás. Me preocupa essa falta de possibilidade de errar lá dentro, porque eu acho que isso prejudica aqui fora, porque as pessoas criam uma imagem de perfeição, não há espaço para erros, e acho que fecha muito quando a gente devia estar abrindo, entendeu? Tudo devia ser um incentivo para buscar mais e não para exigir perfeições que nunca vão existir.
Então, é uma coisa que eu acho muito complicada. Igual você falou, o negócio do Pyong, que ela foi vítima, as pessoas não percebem isso como vítima, as pessoas só querem falar da situação para jogar na cara. Não existe uma preocupação com aquilo ter passado ao vivo, que ninguém tenha interferido. Igual o da Record, por que ninguém interferiu? Sim. A gente está vivendo naquele. Ai, esqueci o nome daquele filme, gente, que joga as crianças, aquele livro. Que joga as crianças num experimento social. A gente está vivendo só um experimento social. Não tá. O Big Brother ele tem intervenções, a Fazenda tem intervenções. Tem gente olhando. Não é para viver um experimento social. É um programa de entretenimento. Tem que ter gente que para, tem que ter alguém que vai falar, que vai segurar o rojão e falar, ó, não, vai sair da cama. É isso. Sem pessoas bêbadas não podem consentir nada. É uma coisa básica. Além disso, tem que ter uma responsabilidade pela parte do reality que não tem. E isso não é só. A gente fala muito da Record porque a Record são pessoas famosas, que meio que parece que vai atrás disso. Mas na hora de selecionar o elenco, você pode selecionar o elenco diverso, um elenco para criar com personalidades diferentes, para criar conflito e tudo, levando mais a sério o processo de seleção. Porque se uma pessoa consegue dar um Google no nome de um participante do Big Brother em 10 minutos descobrir que já teve uma queixa de agressão contra a mulher, o Boninho também consegue fazer isso, a Globo também consegue fazer isso. E aí, tipo, não precisa disso, não precisa todo ano os realities estarem passando por isso, se fosse feito o mínimo, muitas vezes, que é uma seleção melhor das pessoas. Eu falei sobre isso no dia do Nego, assim, mas eu acho que não é nenhuma seleção melhor. Eu acho que isso é muito bem pensado, porque gera uma comoção, especialmente nos últimos anos que a gente tem vivido muito em função dessa pauta, né? Uhum. Então, você colocar um cara acusado de agressão, enfim, e que lá dentro também tá não só falando, fazendo, e aí chega no limite de coisas problemáticas, você gera comoção desde a lista, na verdade, e aí, né, você vai, aí ele foi mais votado, aí as pessoas ficam indignadas, aí se envolvem, aí querem tentar tirar ele, aí vai, ele faz o que ele fez, aí se envolvem, ligam para a polícia, ligam para o Ministério Público. Então, o reality show, ele é o pão e circo, né? Mas assim, a gente tem que, eu acho que é um limite pessoal que a gente tem que se colocar, né? Eu não consigo, tipo assim, eu vejo vídeos, eu comento algumas coisas, mas eu realmente perco um pouco a vontade de acompanhar, porque eu vejo que é uma constante. Toda edição, seja de Big Brother ou de Fazenda, tem algum participante que vai ser colocado ali exatamente para gerar essa comoção, essa audiência, o envolvimento das pessoas. E eu acho que enquanto a gente der o que eles querem, a gente vai ficar nesse ciclo, né? E aí a gente, nós mulheres principalmente, vivemos, a pessoa que tá lá dentro vive a violência, mas a gente também, porque a gente presencia, e não só isso, a gente, assim, o cara é colocado lá dentro, o diretor não sabe o que ele é capaz de fazer, né, naquele ambiente, e assim, você está colocando em risco a integridade de outras mulheres. Então, isso é muito grave, né? Uhum. Além de ser um gatilho aqui fora também pra gente, e uma preocupação, porque as mulheres que entram lá dentro, elas não sabem do que a gente sabe sobre Não. essas pessoas, principalmente quando você vê o Big Brother, que, né, as pessoas são anônimas. Agora nem tanto. Elas não sabem o que a gente sabe. Então, eu lembro de desespero de ver pessoas perto de outras. A gente sente aqui fora. E é horrível isso, porque a gente também lembra coisas que a gente viveu. Uhum. Aquele gatilho contínuo. É muita falta de responsabilidade, mas é o que a Ju falou. Eles querem provocar isso. Isso entra muito no que eu ia falar agora, no próximo tópico, que é sobre a mudança do Big Brother. Ano passado,
E esse ano que a gente teve, são 20 anos, ou vai ser 20 anos ano que vem. São 20 anos de Big Brother, né? 20 20 anos. edições, E Big Brother acabou mudando com o tempo e as atitudes em relação às mulheres acabaram mudando. E aí quando eu estava preparando o roteiro, eu fui olhar situações e relembrar situações. E a gente tem, até os primeiros 10 anos de Big Brother, a gente teve 2 vitórias de mulheres, que foram a Cida e a Mara, que ganharam elas foram sorteadas para participar, e elas ganharam por razões né, de coitadismo, que precisa. Foi por isso. Ninguém vai negar que foi isso que Sim. levou à vitória delas. A gente tem uma mudança de paradigma em 2011, que é com a vitória da Maria, bem no meio. Até então era só homem. E desde a vitória da Maria, só 2 homens ganharam, que foi o Fael, em 2012, e o César, em 2015. Mesmo perfil, os dois. Depois disso, só mulher ganhou. Desde 2015, que o César ganhou, só mulher ganhou o BBB. E várias envolvidas nessa mesma situação. A Maria foi a primeira que foi envolvida numa situação dessa. Todo mundo aqui sabia dos casos dela de prostituição, e o Mau voltou para casa para poder ficar com ela e desprezou. E aí girou todo Mas a Maria, eu ainda vejo ela em uma forma diferente, mas porque assim, a Mara e a Cida foram no coitadismo financeiro, né? E a Maria foi no coitadismo afetivo, digamos assim, né? Porque ela foi rejeitada, e aí depois ela teve aquela reviravolta e pegou o bonitão na frente do cara e tal. Então, aí eu vejo que realmente as mulheres se identificaram, né? As mulheres que já foram rejeitadas, que já sofreram alguma coisa parecida. Então, eu acho que essa vitória da Maria, claro, foi muito importante. Eu acho que realmente marcou uma transição muito grande na forma de as mulheres serem vistas, né, em reality. Mas eu acho que ainda tem um resquício de um coitadismo que não é financeiro, mas ai, coitada, ela tem que ganhar porque ela foi rejeitada, entendeu? Mas isso a gente vê ainda, né? A própria questão da Juliette também, que ela foi. Sim, sim. Mas eu não. Exatamente. Mas eu não sei se, por exemplo, eu não acho que hoje a Maria ganharia um Big Brother. Uma mesma história, eu não sei se ela ganharia um Big Brother. Porque eu acho que ela ainda assim foi muito. Foi tipo. Não lembro tão bem do BBB dela. Mas ela foi muito intensa e foi muito ela, e foi muito, tipo, altos e baixos. Que hoje em dia eu sinto que seria. A gente tá mais numa fase do erra menos. Sim, sim. Então eu acho que hoje em dia, talvez. Por isso que eu acho que pra mim a vitória dela é mais essa coisa do tadinha, ela foi rejeitada por homem. Eu também já passei por isso, quero que ela ganhe. Sim. Uhum. Ai, mas maravilhoso. Mas a própria Fernanda, que teve depois do 3, ela também teve isso. Porque ela, no começo, ela era rejeitada pelo André. E tem a cena dela chorando, clássica, né? Com a maquiagem lá. Chorando. Eu acho que o que você falou é muito real de que não seria a mesma coisa, mas porque depois do BBB 2015, a gente teve uma coisa muito forte das redes sociais que começaram a influenciar muito no Big Brother. Eu ia trazer aqui o paredão Ana Paula e Laerte, porque descobriram na internet que o Laerte tinha casos de dar em cima, de ficar com meninas menores de idade. E lá dentro, a Ana Paula, ele falou sobre isso, sobre gostar de novinha, foi a palavra que ele usou. E a Ana Paula disse que ele olhava de forma que incomodava para Monique e para Cacau. E isso gerou uma repercussão muito grande aqui fora e uma campanha, eu lembro, no Facebook, no Twitter, e eu vejo nesse momento aí, que foi em 2016 ou 17. Ai, gente, estou com a memória tá ruim. 16. 16, isso. Eu vejo nisso também uma mudança do próprio envolvimento das redes sociais. Assim, eu ouvi todas as edições de Big Brother.
e de que realmente fez uma diferença. A gente acha que não, mas não estou falando a gente no Twitter, mas em grupos de Facebook e na conversa que estava sendo feita. Eu lembro de muita gente se reunindo para votar, porque era uma questão de honra o Laércio sair. Laércio. É Laércio ou Laércio? Laércio. Laércio. Eu escrevi Laércio, mas eu toquei é Laércio. Ah, desculpa. Ele não merece que eu lembre nem o nome dele. Mas eu lembro que isso virou um assunto maior e as pessoas começaram a falar isso. Ah, ele não fez nada. Ah, mas já tem papo. E isso virou um tópico de conversação muito maior, que eu acho que acabou reverberando em outras situações lá dentro mesmo. Teve a chamada Macholândia. Eu Sim. acho que esse é um Big Brother que a gente pode contar muito nessa questão. De desse começo mesmo dessa história que acabou culminando no BBB 20, que isso ficou exposto e aberto e virou uma questão do público votar. Porque até então, por exemplo, o Marcos, as pessoas torciam para o Marcos, as pessoas ficaram chateadas que o Marcos foi expulso. E ninguém estava torcendo, tipo, as pessoas torciam para ninguém estava torcendo para o Lucas, para o Adson, sabe? É diferente. E até pro Laércio, assim, ele não era uma pessoa com torcida, mas ele foi uma pessoa difícil de eliminar só de tantas pessoas que simplesmente preferiram não acreditar no que a Ana Paula estava falando, o que estava sentindo, o que estava vendo, mais o que tinha aqui fora. Tipo, ele não era uma pessoa com torcida, ele não era uma pessoa querida pelo público, que o público talvez em outra situação defenderia para ficar. Mas eu acho que para mim essa é a situação que mais exemplifica o que de fato é uma questão dessa na nossa sociedade, mais até do que do BBB 20, porque foi o que a gente falou, tipo, do BBB 20, por um lado, é meio irreal, porque eu via homens héteros na rua, e que eu conheço, falando, não, eu nunca serei que nem esses homens, e fazendo coisa igual, e fazendo coisa pior. Então, eu acho que do BBB 20 ficou uma coisa meio que, tipo, muita gente aqui fora se passou e se convenceu que não era machista daquela forma. Muito homem falou, não, porque eu votei pro. E tanto que quando saiu o Adson e saiu o Lucas, essas pessoas foram torcer pro Prior e elas esqueceram de todo aquele discurso do início. Eu acho que da Ana Paula e do Laércio mostra muito mais, tipo, como é que vai ter gente que vai duvidar da sua palavra e do que você tá falando, do que você tá vendo. E ali foi muito, tipo, acho que esse foi o paredão que mais mexeu comigo em todos os Big Brothers que eu vi. Hoje em Tipo, dia eu não voto mais, mas nessa eu também época não. eu votei muito. Eu Nossa, votei eu votei demais muito. nesse paredão. Eu tava muito. Eu Aquilo lembro me que estressou muito. essa edição deu uma ressuscitada na audiência, assim, do tipo, Uhum. você ouvia as Aham. pessoas falando na rua, né, de Big Brother e tal, da Ana Paula, ela ficou realmente muito popular, né? E, e esse paredão, exatamente como a Ana Lu falou, o Laércio era uma figura super X, irrelevante, ele não tinha qualquer apelo, né? Mas só do fato de ele estar contra uma mulher louca que tá gritando na frente dele, põe a cueca, seu nojento, eu vou ficar a favor dele. Então, a que ponto chega isso não é nem machismo, né? Eu acho que é misoginia pura, porque é a vontade tão grande de você ficar contra a mulher que você não tem a menor identificação pelo cara, nem sabe quem é, mas opa, Uhum. deixa eu defender esse cara aqui porque essa mulher é uma louca, né? Porque o homem sempre se coloca no lugar do homem. Ele sempre sabe que poderia ser ele. Sempre. Sim. Isso é a máxima do homem na sociedade. O homem sempre se defende em primeiro lugar porque ele sabe que ele fez igual, ou vai fazer igual, ou pensou em fazer igual. É isso. E se você for ver os textos, o texto do Bial, eu estava pesquisando sobre quando o Laércio foi eliminado, ele falou assim, ele falou, você e suas lolitas, suas anitas e a maioridade, você e sua idade, você que passa do ponto, você e pronto. Menos de um ano depois, ele foi condenado por estupro de vulnerável, ele e as lolitas dele. É uma romantização que tem
É surreal isso ainda pra mim. Eu acho que O foi. próprio Thiago Leifert, né? Defendeu Defendeu Defendeu. ele na época. Laércio. E assim, a palavra da mulher, a mulher tem que provar 1000 coisas. Eu lembro uma vez, eu fui dar uma palestra sobre feminismo, ai gente, já dei palestra sobre feminismo, olha só, muito chique. Eu fui dar uma palestra sobre feminismo para adolescente. E eu lembro que eu falei uma coisa que eu sempre uso de exemplo quando eu faço esse tipo de coisa, tipo de conversas e palestras, que é se você uma pessoa for roubada, você nunca pede prova que ela foi roubada. Nunca. Ninguém. Se a pessoa você fala, roubou meu celular, então prova o que tá, o que. Se a pessoa for assediada, se a pessoa for qualquer tipo de assédio, se a mulher fala que se sentir incomodada, é sempre pedido prova. A mulher tem que provar assinado no cartório tudo o que aconteceu. Ela tem que lembrar exatamente de cada coisa, de cada passo, e ela ainda vai ser duvidada. A gente tem o caso da Mari Ferrer, que tem A diversas provas. Marcela falou isso num vídeo que assédio, agressão, abuso são os crimes que é a vítima que tem que provar, É. né? Eu Ela sugiro, falou isso inclusive, num vídeo. quem nunca leu a carta da mulher que sofreu o assédio daquele Brock Turner, ela escreveu uma carta que tem no BuzzFeed traduzida, que ela escreveu uma carta, ele estuprou ela estava numa festa e ele era nadador e ele ficou, sei lá, pouquíssimo tempo preso. E ela fala de todo o processo dela como vítima para provar que aconteceu alguma coisa. E é uma carta, assim, muito difícil de ler. Eu chorei lendo e ela já deu entrevista depois. Eu acho que tem até um documentário. É Brock Turner. Pode pesquisar no BuzzFeed, tem a carta dela. É uma carta que eu acho que é essencial para toda mulher ler. E me entristece ver que muitas mulheres elas olham essa posição e a primeira coisa que elas pensam, e eu entendo mulher pensar assim, porque é a natural, é pensar, eu nunca estaria nessa posição, porque eu me cuido, eu faço isso, eu faço aquilo, porque a mulher não quer estar nessa posição, então você se coloca em uma redoma de pensamento para pensar, isso nunca vai acontecer comigo, porque você não quer que aconteça com você. Mas eu acho que a gente precisa pensar mais. Nunca, esse nunca pode ser nosso primeiro pensamento. Como eu teria me safado desse caso? A gente tem que pensar mais com empatia e a gente tem que fazer o que o homem faz. O homem, a primeira coisa que o homem faz não é se colocar no lugar do homem, a gente tem que se colocar no lugar das mulheres. Desse negócio do Nego do Borel, a Duda, a ex-namorada dele, e fez todas as acusações contra ele, ela ficou muito presente, principalmente no Twitter, falando sobre a situação enquanto ele tava na fazenda. E eu lembro que eu vi muitos comentários assim, não, ela também já começa, tá querendo aparecer, tá querendo biscoito em cima do cara. Tipo, não param talvez pra se colocar no lugar dela. Tipo, imagina que horrível deve ser você em janeiro expor pro Brasil inteiro o que o cara fez com você, em setembro ele voltar de 50% de um reality. Tipo, eu consigo entender um pouco o lado dela. Óbvio, eu acho que pra ela o mais saudável realmente seria chegar perto da fazenda, mas não é assim, não é tão fácil. Não é simples você Por isso que eu ignorar. falo do quanto é violento, né? Esse tipo de É, pessoa participar. não é simples você ignorar uma coisa dessas. Tipo, ele destruiu a minha vida, ele tá na fazenda, eu vou ignorar que ele tá na fazenda. Não é assim, não é tão fácil. Eu acho que é muito cruel todo esse processo que vira em determinadas situações, porque é cruel pra gente que tá assistindo, pra quem tá participando. E, sabe, uma situação muito. Tem situações que poderiam muito ser evitadas, mas que ninguém quer evitar. Eu digo quem bota esse tipo de entretenimento à frente de tudo. Quando eu acho que não precisava ser isso pra um reality ser bom. Não precisa ser disso para um reality ser bom e até porque esses assuntos acabam acontecendo mesmo sem ter um caso de assédio, gente. Porque o machismo, o feminismo, não é só com o caso de assédio. É quando mulheres são diminuídas por diversas formas, mas a gente sempre acaba voltando para o mesmo tópico. O que aconteceu com a Emily, o que aconteceu com tudo. Mas olha o BBB 18, era diferente. Não foi bem esse caso, por exemplo, entendeu? Dá para fazer, é porque é uma forma fácil de engajar também. Ainda mais que a gente tem hoje cada vez mais, e isso me deixa muito feliz. As meninas mais jovens, elas têm muito espaço para isso agora, de poder falar abertamente, um espaço que eu não tinha, por exemplo.
e aí isso engaja muito mais. Mas a gente precisa olhar esse feminismo que eu quis, que foi o cerne assim, da questão, além do girl power e do ai, somos unidas. É pensar com uma mudança estrutural, é questionar de uma forma estrutural e não só jogar, ele é machista porque não, sei lá, sabe, tem que pensar além disso. E até para debater melhor, uma coisa que eu entendo que eu odeio debater pela internet, não suporto. Também. Mas na minha vida real eu debato muito. Eu eu falo muito, como dá para ver pelo podcast, mas a gente questionar as coisas e a gente precisa de bagagem para isso, a gente precisa de formação para isso, e eu acho que a gente tem que incentivar isso nas pessoas e, sabe, de ir além do que você está vendo ali no reality show. O reality show, esse feminismo girl boss, esse feminismo Beyoncé colocando o feminismo atrás dela, é um começo, entendeu? É uma porta de entrada, é uma coisa assim, você ficou indignada, e eu fico feliz que isso seja tema de reality, mas é uma semente que eu espero que germine para coisas maiores do que isso, mas o primeiro passo é Sim. perceber as coisas, né? É muito uma coisa do tipo assim, também pensar, principalmente pra homem que tá chegando, ou pra gente, o seu conceito de feminismo e o de que você acha, entre aspas, aceitável numa mulher, tá tornando você tá, como se fala, gente? Você tá tornando um maior número possível de mulheres aceitas e englobando o maior número possível de mulheres, ou você só tá validando mulheres que você considera que são um padrão certo? Que Você considera são merecedoras. merecedores, Isso, exatamente. isso, isso me fez lembrar uma coisa, porque ontem eu não tenho assistido a Fazenda, só que meu namorado tava trocando de canal e parou na votação, né? E o Gui Araújo soltou uma frase assim, que a Duda, a Daiane, ela mina foi mais ou menos isso, tá? Ela mina o ponto fraco das pessoas e citou o Nego do Borel. Aí eu fiquei pensando, gente, o Gui Araújo, nos primeiras semanas, eu via todo mundo falando o quanto, e inclusive isso me incomodou muito em determinado momento, porque eu achei que ele estava expondo muito a Duda. Ele falava toda hora desse caso, dessa situação, citava o nome dela, falava de como ela estava se sentindo e tal. Eu acho que isso é muito pessoal, muito particular. Ele deveria tentar preservar um pouco, né? Já que eles são amigos. Eu acho que ele estava sendo muito. Eu não sei se ele. Ontem eu fiquei um pouco na dúvida se ele estava citando tanto a Duda para mostrar como ele é um cara legal, né? Porque quando ele falou isso da Daiane, eu falei, ué, gente, peraí. Se ele achou que o Nego do Borel foi expulso porque a Daiane minou o ponto fraco dele, e o ponto fraco dele é o quê? É ser agressor, é ser assediador? Então a culpa é da Daiane que minou o ponto fraco dele? Eu fiquei muito. Eu não entendi, assim, eu não entendi, porque. Então, ele estava usando a Duda como um personagem do cara legal. Eu acho que isso também entra naquele caso de que das mulheres perversas que fazem o homem fazer a coisa errada. É, É o que eles sempre. acham que ela é. E é tipo, a Daiane é uma pessoa que eu realmente não tenho quase nada positivo pra falar, mas é surreal como tendo muita coisa do jeito dela pra ser criticado ali, das falas dela, ela é meio arrogante, ela é meio, tipo, ninguém critica a arrogância dela, critica ela ser vulgar. Como que ela faz isso tendo uma filha? Beijar Ela mulher. beija mulher tendo filha, vai, tipo, eles vão propositalmente nesse ponto. E então acho que isso pra mim deixa muito claro que eles não queriam nesse ponto com outras meninas da casa que talvez tenham comportamentos parecidos porque são as meninas que são amigas dele ou que são as meninas que eles Por isso que isso consideram. entra muito, né, no que foi dito sobre o cara defende certas mulheres que ele considera que são as legais. As outras, então para o Gui Araújo, por exemplo, ele defende a Duda Reis, não sei até que ponto isso é real então, porque se ele só defende ela, outra, não defende de forma geral, a gente duvida um pouco, né?
E aí ontem ficou muito claro que ele realmente culpa a Daiane pela expulsão, né, do nego. Porque ficou parecendo que ela... E isso foi dito também pelos outros homens, né? Eu acho que na época que ele saiu, os outros também falaram isso, que ela criou uma Não, situação, eles né? passaram a noite inteira. Eu não assisto, mas eu acompanhei pelo Twitter a noite inteira, depois da saída do coisa, falando que ela era basicamente a culpada, que ela fez ele fazer isso. É, é isso que a gente falou, é a mulher como a sedutora que leva os homens para o mau caminho, os homens bonzinhos que eles são levados para o mau caminho porque aquela mulher, ela é uma safada. É isso. Essa mulher não merece, mas essa outra merece. É sempre assim. É igual essa coisa, quando um artista de Hollywood faz alguma merda, ele fala, desse tipo, ele fala assim: ah, eu tenho uma filha, tá? Tá bom. Tipo, Só porque você tem uma filha, ela merece, e as outras mulheres, elas não merecem, é só a sua filha que merece. Mas os homens todos merecem, menos o bandido. é uma coisa muito, tipo, eu não sei qual é eu não sou homem, eu não sei o que passa na cabeça deles para considerar quais mulheres eles acham que o comportamento é ok e qual que eles acham que não é. Porque você pode ver, tem duas pessoas, vou usar a Fazenda de novo, a Esther, que é a menina do paiol, ela tem uma relação muito próxima com os homens. Ela é uma menina comprometida que tem uma relação, ela divide a cama com o Dinho, também é comprometido. Eu não sei se tem maldade, se não tem. Eu mal tô vendo essa Fazenda, eu vejo muito pela timeline. Mas assim, tem uma coisa de. Tipo, até em que momento os caras da casa vão ignorar isso? E em que momento que ela. No momento que ela parar de ser interessante, talvez, pro jogo, ou ir contra eles, Sim. vão puxar do mesmo jeito que estão puxando da Daiane, do mesmo jeito que puxaram um pouco da Erika. Tipo, vão jogar isso na cara dele? Ou não vão? Ou vão ignorar até o final? Eu não acho que tem nada demais, assim, se tem ou não. Mas alguém falou isso na timeline do Twitter uma vez, e é verdade. A Antonella e o Pyong fizeram menos, ou fizeram tanto quanto na ilha, e foi uma repercussão surreal. E esses dois da Fazenda, até, tipo, só quem assiste mesmo, que uma vez ou outra comentam na timeline, aí eu comecei a vejo perceber. também, eu vi bastante gente falando. Mas é assim, e os dois são comprometidos, mas se isso em algum momento estourar, a gente sabe que vai estourar muito mais pro lado dela do que pro dele. Sim, Ah, com certeza. Até como porque as sempre. pessoas, muita gente não gosta da Mirella e vai falar que ela merece. Exatamente. Exatamente. É assim que Isso aí. acontece. Bom, gente, acho que a gente abordou assuntos aqui. Eu pensei em abordar mais as questões feministas de uma forma geral, porque é difícil para a gente falar sobre um recorte racial nesse caso, até porque são muito poucos participantes negros em reality shows, né, gente? A gente consegue contar nos dedos a quantidade de participantes negros que a gente tem, então é muito difícil abordar esse assunto por esse viés dentro de reality show, né? Não como feminismo de forma geral, porque aqui a proposta foi essa. Então, Mas, por isso, desculpa te interromper, mas eu pode falar. acho que, aproveitando, a gente pode puxar um gancho em relação a torcidas que usam as pautas feministas, porém, são sempre para mulheres brancas, né? Tem A isso. gente vê isso muito nitidamente. Então, assim, É só ver também a forma que estão tratando a Tati Quebra-Barraco agora. sim. Exatamente. As coisas que foram comentadas da Carol Conká, que fez coisas erradas, é claro, mas que está sendo massacrada até hoje, não por coisas, como diz o Rich sempre, a questão da xenofobia, etc. Isso não é falado. O que é falado é só ela como mulher e que ela não é empoderada. Que seja, a cobrança é maior. E com a Tati, eu vejo muitos comentários de uma coisa que a gente já comentou aqui, que é, nossa, ela se dizia tão militante e não tá sendo nada lá. De novo, aquela responsabilidade, né? Então, assim, Uhum. se a pessoa falou que é feminista, que é militante, que é isso, que é aquilo, ferrou. Ela não pode nunca mais falar nada, ela tem que ser perfeita. Uhum. Exatamente. O crime dela virou maior do que os outros. E essa
esse cuidado e essa proteção que as pessoas têm com as mulheres brancas não são usadas. Eu vejo muito a pauta feminista até a página 2, porque aí quando a gente está falando de mulheres não brancas, principalmente negras, aí meio que foda-se, assim, não existe feminismo para elas. Mas Então, existe justamente uma discussão dentro do feminismo de mulheres negras que elas não se não se sentem encontram. acolhidas. E elas não se Sim. encontram como falar que elas são feministas porque elas não se sentem incluídas dentro das discussões da pauta. E é um assunto importante também, porque o número de pensamentos de pensadoras feministas negras, que agora tem mais, mas não tinha nas primeiras ondas do pensamento feminista. Então, elas ficavam excluídas até da própria discussão acadêmica. Até porque não podia entrar Até porque em. elas não tinham espaço como pessoas, Exato, né? não Assim. tinha, não tinha espaço dentro das universidades, não tinha espaço, não podia estudar, não podia estar nesses espaços. Então, elas ficaram excluídas. Aí, agora que a gente consegue ter uma inclusão maior, principalmente depois da criação das cotas, que aumentou muito o número de negros nas faculdades, e a gente tem essas novas discussões de o feminismo ele pode existir do jeito que ele foi pensado até agora. São discussões extremamente interessantes, inclusive. A gente tem também a Thelma, ano passado, que ganhou o Big Brother e que também é questionada nos suas... pela mesma coisa do Pyong. A Thelma tem uma coisa muito interessante que na época do programa falavam assim que o Babu era o Babu de um lado e a Thelma do outro. Aí a Thelma era criticada porque ela só tinha amigas brancas. Mas o Babu também só tinha amigos brancos. Mas a Thelma era criticada por isso, né? Então, assim, e a vitória dela é super menosprezada. E ela fez um puta sucesso. A mulher estourou demais no pós. E mesmo assim, ela é vista como uma pessoa irrelevante, porque assim, obviamente a proporção foi muito maior esse ano, mas ela bombou em marcas e publicidades bem interessantes de marcas boas, grandes, como a Juliette, né? Só que a proporção esse ano foi muito maior, lógico, de seguidores e tudo mais. Foi algo assim. No próprio propaganda do BBB esse ano, na final, a Thelma participou de umas 3, sei lá, propagandas grandes. Então. E ela é menosprezada na internet como uma vencedora irrelevante porque ela não atendeu a expectativa padrão. Se a Thelma tivesse feito as mesmas coisas, mas fosse loira, não seria a mesma coisa. Exato. Essa semana passou depois. A Tati falou alguma coisa muito absurda em relação a Daiane, sobre beijar mulher e homem ao mesmo tempo. Eu não vi o vídeo, mas eu sei que foi uma fala bem absurda desse tipo. E óbvio que os fãs da Daiane foram criticar, com razão. É uma fala que merece ser criticada. Mas aí alguém apontou que, tipo assim, a Daiane também já teve sua grande cota de falas muito absurdas. Então é tipo, você não tá criticando. E aí, por acaso, um fã dela fez um tweet falando: mas a gente tem que fazer um recorte porque a Daiane veio da Itália. Porra, você acha que a Daiane, modelo internacional na Itália, e a Tati quebra-barraco? Mas aí depois eu pensei... por isso, né? Mulheres brancas sempre têm esse... Tem o benefício da dúvida. Essa justificativa. Existe o benefício da dúvida. A mulher branca, a gente tem que ter essa dúvida. Agora, a mulher negra, não. A mulher negra, ela tinha que estar sabendo. É isso. Ela tem o benefício da dúvida. Exato. E se você tirar essa discussão do Twitter e provavelmente chegar para muitas pessoas e falar exatamente isso, mas é porque muitas pessoas vão fazer o recorte do tadinha, a Daiane tem o problema da língua. Poucas vão fazer o recorte social da vida da Tati. Vão fazer muito mais fácil da Daiane. Eu acho que isso a gente vê mais no Twitter, porque no Twitter é muito escancarado que é só por conta de torcida. Mas eu acho que é um bom reflexo de muitas pessoas vão concordar com isso. É fácil taxar a Tati como favelada e a Daiane como tadinha. Ela tem a barreira da língua. Sei lá como.
Ela é Não, brasileira mesmo. inclusive eu li coisas muito pesadas, chamando a Tati de marginal, Uhum. que ameaçou o Rico, alguma coisa assim. Sendo que o MC Gui, outras pessoas também ameaçaram o Rico, assim, né? Tipo aquela ameaça, assim, sabe? E não foram tratadas da mesma forma, né? Então a gente vê muito aí o racismo, porque do que mais seria motivado, né? Um comentário desse, você chamar uma pessoa negra de marginal porque ela ameaçou alguém. Quer dizer, a branca, se ela ameaçar, a primeira coisa que você vai pensar é que ela é marginal? Com Não. certeza não. Não, e Muitas vezes vão as até pessoas achar acham engraçado. legal. As pessoas acham legal. O Rico fazendo as coisas, as pessoas acham legal. E o Rico, mas assim, o Rico também tem uma parte de preconceito por ele ser gay também, que não pode ser ignorada. Os recortes existem porque a sociedade tem os recortes. Não tem como você ignorar, não é inexistente. Não vem do nada. E tanto que também, quantas pessoas negras ganharam o Big Brother? Sim, Pouquíssimas. pouquíssimas. Exato. Era a mesma coisa que poucas mulheres ganharam. Então, recortes são importantes por isso. E eu não me foquei muito nisso, porque eu sou mulher branca também. Uhum. E porque são poucos participantes negros e é complicado falar sobre esses assuntos. Inclusive, eu quero redirecionar esse podcast para quem não tiver. A gente teve essa semana a confusão da Liane com a Nicki Minaj e a Jessie Nelson. A gente aqui no podcast, o Extra Podcast é por causa do X Factor. Quem não sabe, fique sabendo agora. E é porque existia o Extra Factor e a gente acabou criando. Foi criado há 5 anos atrás por causa disso. A gente acompanhou a temporada de Little Mix, etc. A gente fez ano passado um podcast falando sobre o racismo no X Factor, que foi muito legal. A gente falou bastante sobre o caso da Liane. Então, quem tiver esses assuntos e tiver interessado, entra na nossa página, porque foi um podcast muito legal. Foi um dos nossos podcasts mais ouvidos ano passado, que tem também do caso da Alessandra Burke, que ela falou sobre isso, sobre o próprio Simon, e essas questões. Então, eu acho que é um podcast legal de ouvir, aproveitando a temática que a gente acabou de falar sobre mulheres negras e que elas são lidadas o corpo de forma diferente também, é muito mais sexualizado, só existe preocupação nesse sentido. Então, eu acho muito importante a gente quando mulheres negras falam que elas não são feministas, não desmereça. Eu É. acho que é muito importante, assim. Só para eu queria só falar mais um caso, para finalizar, para não ficar muito longo. No BBB 18 teve o caso da Nayara. Ela falou agora eu não lembro quem, que ela estava tomando banho e ela se sentiu incomodada com os olhares do Ayrton, que era o pai da Ana Clara, o pai da Ana Clara, né? Enquanto ela tomava banho. E a Nayara já era uma pessoa meio rejeitadinha, assim, ela tinha aquela fama de fofoqueira que virou até meme, né? Que ela era jornalista e apurava fatos e tal, não sei se vocês vão lembrar disso. E ela Eu lembro. já tava meio rejeitada, assim. Mas aí quando ela relatou esse incômodo, parece que estava escuro o quarto, e aí ela observou que ele ficou olhando assim, para ela de uma forma que ela não se sentiu confortável. Ela relatou isso, e no Twitter era assim, ou uma galera fingindo que ela não estava falando nada, tipo, nem tocaram no assunto, ou falando que, nossa, que besteira, nossa, que isso, nossa, que aquilo. E aí, acho que na mesma semana ou na semana seguinte, a família foi líder e indicaram, acho que, não sei se eles foram líder ou foi algum outro poder, acho que foi líder. E eles indicaram a Nayara para o paredão e a Ana Clara fez um discurso lá e tal, que o Twitter amou, chamou de pensada, de puta visão de jogo e tal. Mas, na realidade, quem tinha acompanhado e não ignorou a situação, eles conversaram meio que, não explicitamente sobre isso, mas que poderia dar problema o que ela estava falando, tipo, ela, sabe, eles conversaram assim, que ficou nas entrelinhas que eles estavam preocupados sobre como seria passada a fala dela, né? E aí, mas na justificativa de voto eles não falaram nada sobre isso.
Eles falaram de jogo, de outras coisas e tal, aí o Twitter amou, não sei o quê, e ela saiu com 90 e poucos por cento. E eu fiquei muito indignada com aquilo, porque além de o relato dela ter passado batido, no Twitter ninguém falou nada praticamente, nem sei se isso foi predição, nem sei se as conversas dos dois, assim, que foi uma coisa muito sutil, eles não falaram muito explicitamente, porque acho que eles estavam com medo de como isso passaria para o público, né? Eles queriam abafar o caso. Então, assim, o que eu percebi é que eles votaram nela para que ela saísse logo e o caso fosse abafado. Só que mal sabia eles que nem tinha o que ser abafado porque não tinha Que não repercutido. tinha. É. Então, Quem esse, acusa não era a pessoa ideal para ele. E esse ela caso, para mim, foi muito. Eu nunca vou esquecer isso, eu acho, nos reality shows. Eu fiquei muito nervosa quando ela saiu com aquela porcentagem. E o Thiago ainda na. Era o Thiago já, né? Era. E o Thiago no discurso lá falou sobre ser uma besteira levantar pautas, que ela eu lembro era disso. militante, né? Gente, foi tudo tão absurdo. Eu fiquei tão chocada com aquilo. Eu fiquei muito, muito nervosa. Falei, meu Deus do céu. Foi horrível, assim. Acho que foi das coisas que eu passei mais raiva junto com o episódio lá do Marcos humilhando o Wilmar. Acho que foi das coisas que eu passei mais raiva, assim, no Big Brother já, porque foi muito revoltante, né? Eu lembro desse Eu caso lembro muito bem bastante. disso. Eu também. E eu Eu lembro lembro... que muita gente denunciava e as pessoas ignoravam porque elas gostavam da Ana Clara e elas fingiam que o Ayrton não estava jogando com a Ana Clara. E que a Eu própria. acho. Então, Eu li, eu li uma coisa essa semana que fiquei pensando que é tipo assim, realmente, cada edição de reality tem um enredo que o público compra e nem sempre o enredo é justo. Mas eu acho que a gente, tipo, principalmente no Twitter que comenta tanto quanto a gente comenta que acompanha tanto, a gente várias vezes não só esquece que não é justo, mas a gente esquece que são pessoas, não é um filme. Não é um roteiro de um enredo escrito por alguém. Aconteceu, então, tipo, muitas vezes a gente pode mudar esse roteiro, mas a gente não quer abrir mão de quem. Tô generalizando, porque provavelmente em algum momento eu já fiz isso também. A gente não quer abrir mão de quem a gente gosta, de quem a gente torce. Então, tipo, se uma pessoa que a gente torce, Ana Clara, fez isso, é mais cômodo ignorar e é mais cômodo esperar passar, porque. E não apontar isso pra sempre, porque não é um enredo. Mas, tipo, são pessoas. A Nayara é uma pessoa, ela não é só um participantezinho, um The Sims que saiu com rejeição e acabou a vida dela. Tipo, é uma pessoa que vai ter que continuar convivendo. A Aline X9, que foi a que teve por anos o maior índice de rejeição, a mulher teve que botar processo para nunca mais poderem vincular a imagem dela, porque ela não conseguiu viver isso lá atrás, em 2005. E ela era só fofoqueira. Tipo, não era. Ela não absurdo, cometeu um né? crime lá dentro. É surreal. Então. A gente parece que esquece que tá, tudo bem. Então, isso da Nayara, eu vi muito que foi porque a Ana Clara era uma das favoritas, e como o Ayrton era aquela pedra no sapato que teria que ser levada com ela até o final, eles não preferiram não falar nada para ver se. Da mesma forma que eles tentaram abafar o caso lá dentro, as pessoas fora fizeram o mesmo. E muitos não nem tentaram por torcida, acharam irrelevante, nem chegaram a saber. Foi algo que realmente passou batido, né? Muito o que aconteceu com o Lucas esse ano. E coisas que saíram sobre ele aqui fora e pontos do comportamento dele que a rejeição por quem errou com ele depois foi tão grande que santificou ele. As pessoas esqueceram o que aconteceu na primeira festa muito facilmente. Na primeira, na segunda, todas É. até que ele saiu. Então, eu não assistia, eu vi um pouquinho da festa que ele e o Gil se beijaram, pouca coisa. Da primeira eu não vi, acho que nada, só vi alguns vídeos depois. Mas as denúncias contra ele também não repercutiram muito, né? Foi bem abafado o caso, e aí agora explodiu um pouco com esse da ex, né? E ficou nítido que
realmente é uma pessoa que tem aí uns problemas, né? Com mulher, eu não sei É. se. Sei. Quando ele estava lá dentro, deu para ver a forma que ele agiu com a Kerline, principalmente. Quem viu a primeira festa, principalmente com a Kerline, viu isso. Por mais que o que tenha acontecido depois, com Lumena, com Carol, a Lumena, principalmente, não estava errada na conversa que ela teve com o Lucas. Não, não mesmo. E é ridículo que até hoje as pessoas continuem em cima dela em relação a isso. Agora não mais, né? Por causa do que aconteceu agora, né? Tipo, a revelação. Então, gente, agora acho que a gente já está invadindo a hora. Para É que eu terminar, precisava falar desse caso da não, Nayara, porque. eu achei essencial. É importante até para falar. Eu só quero falar duas coisas. Primeiro, agradecer muito a presença das duas. Eu acho que foi super proveitoso. A gente não costuma, a gente acaba sempre falando de assuntos desse tipo, mas não tanto quanto a gente gostaria. A gente está querendo fazer um também sobre Instagram de fofoca. A gente falou já, a gente vai prometer a gente fazer Instagram de fofoca e sobre chips. Então, vem aí. A gente não esqueceu, é porque acabou tendo muito programa, a gente começou a fazer Masked Singer e tal. O meu assistente, o Tonho, hoje ele é meu assistente, ele me mandou aqui. O episódio do racismo no X Factor é o número 92. E a gente fez também no começo do ano um episódio sobre diversidade em reality show, que é o episódio 103. Os dois episódios têm convidados negros e a gente fala sobre a CBS nos Estados Unidos, que ela colocou como regra que metade dos participantes dos reality shows da casa tem que ser minorias. E esses episódios eu recomendo muito, são bem legais e quem quiser de assistir, esses foram episódios que teve bastante repercussão. E só para finalizar, né, agradecendo de novo as meninas, eu quero sugerir, quem estiver germinando nesse assunto, quiser saber mais, livros sobre feminismo. A gente tem Meu Amigo Secreto, que é um livro, não sei se vocês conhecem, do Coletivo Não Me Calo. O Coletivo Não Me Calo é uma ONG muito legal, que foi criada por uma menina que estudou comigo, a Bruna, a gente estudou junto na escola. E esse livro ele tem várias crônicas com diversas mulheres falando experiências delas em relação ao assédio, em relação a ser mãe. É muito legal o livro, chama Meu Amigo Secreto, está sendo vendido na Amazon, em diversos sites. A gente tem também o livro O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, que é um livro mais antigo, mas é essencial, assim como o da Angela Davis, que são livros muito bons para quem quiser se aprofundar no assunto. Como eu digo, informação, bagagem cultural é essencial para você ter um bom debate, ter boas conversas. O Conto da Aia, que é um livro de ficção, mas que a gente teve a série, né? Mas é um livro super interessante que ele consegue falar bastante sobre o assunto. Má Feminista, da Roxane Gay, que também é um livro de crônicas, de contos dela, então é muito bom. A Mística Feminina, Pensamento Feminista, assim, tem muitos livros que eu acho que a gente tem que, para falar do assunto, a gente tem que se informar, a gente tem que ler, a gente tem que estar pronto para o debate, porque o debate vai surgir. E não adianta ficar só a Girl Power, Mulheres no Topo, num debate sobre isso. Até porque a direita e as pessoas antifeministas, que acham que o feminismo não é importante, elas vão ficar jogando fatos em cima de você. E a melhor forma é falar por cima delas, não se calar. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada de novo às meninas por participarem. Foi muito legal. Eu achei que foi muito proveitosa a discussão. A gente passou um pouco do tempo, mas não tem problema. E eu espero que todo mundo tenha gostado. Dê seu like, dê seu comentário. A gente volta com o episódio da final do Masked Singer semana que vem. Tá, gente? Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.